Nós vamos ler 3 passagens. A primeira está em Jeremias, capítulo 1. Depois vamos ler Joel, capítulo 1. E por último, Apocalipse, capítulo 1. Então, primeiro Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao verso 10. Depois Joel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. E por último, Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao verso 10. Diz assim: Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu vá, aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Agora vamos para Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Joel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. E agora, por último, Apocalipse, capítulo 1, também, do verso 1 ao verso 3. Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Pode se sentar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10 e nesse trimestre, como os irmãos bem sabem, nós estamos estudando sobre a divindade da Bíblia, sobre a divina inspiração da Bíblia. Nós estamos estudando não só sobre a divina inspiração da Bíblia, como que foi a inspiração da Bíblia, como que foi a escrita da Bíblia, mas também sobre as subdivisões da Bíblia, os livros da Bíblia, estudando cada parte, cada seção da Bíblia separada sobre o que se trata, qual é a mensagem, qual é a relação entre o Novo e o Antigo Testamento e por aí vai. Na semana passada, nós estudamos sobre os livros. Nós estamos sobre 2 categorias de livros. Na semana retrasada nós estamos sobre o Pentateuco e sobre os Evangelhos e como que eles se relacionam. Na semana passada nós estamos sobre 2 categorias de livros, que são os poéticos e... Eu ia dizer poéticos. Poéticos e... históricos. Certo? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? Então, os livros históricos que contam a história do povo de Israel e os livros poéticos que falam sobre o que os livros poéticos falam? Adoração e louvor a Deus, certo? Livro de Salmos é um livro poético. Ele não conta nenhuma história, ele não tem nenhuma narrativa. Ele é um livro onde o salmista, normalmente, na maioria dos salmos,
Ele louva a Deus, ele adora a Deus, ele exalta a Deus. Ok? Então nós estamos sobre os livros históricos e os livros poéticos. Mais uma pergunta sobre os livros históricos. A gente tem duas divisões do livro histórico. Alguém sabe dizer qual era? Duas divisões. Uma parte dos livros históricos fala sobre um período da história de Israel. E a outra parte do livro histórico fala sobre um outro período da história de Israel. Alguém sabe dizer, lembra, a diferença desses dois períodos? Em termos de liderança, quem que liderava o povo nesses dois períodos? Na época de Davi? Isso, na época de Davi, Israel tinha um tipo de liderança. Qual era o tipo de liderança na época do rei Davi? Juízes e reis. Juízes e reis, muito bem. Nos livros históricos, nós temos os livros que tratam do período dos juízes, onde o povo de Israel, logo após a entrada em Canaã, eles eram liderados por juízes, cada tribo tinha o seu juiz, por assim dizer, e aí depois, lá em Samuel, o povo eles não querem mais um juiz, eles chegam para Samuel e pedem um rei, e aí a gente tem uma segunda subdivisão, vamos dizer assim, uma segunda parte dos livros históricos, que trata, que narra a história do povo de Israel agora sob o domínio dos reis. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os profetas, sobre os livros dos profetas, certo? Alguém sabe me dizer quais são as duas divisões do livro dos profetas? Menores e maiores? Menores e maiores, porque uns são mais importantes do que os outros, certo? Não. Não. Por que são profetas maiores e menores? Porque uns escreveram mais e outros escreveram menos. Isso. Tem a ver com o tamanho dos seus escritos, tem a ver com o tamanho do seu ministério. Uns profetizaram mais, outros profetizaram menos. Não significa que os que profetizaram mais são mais importantes do que os que profetizaram menos, ou foram mais usados por Deus do que os menos. Não tem nada a ver. Aprove a Deus de que alguns profetas, como Isaías, Jeremias, Daniel, profetizassem mais. E aprove a Deus que outros profetas, como Ageu, Abacuque, Sofonias, Joel, profetizassem menos. Não significa que um era mais importante que o outro. Nós vamos ver hoje, quando nós entrarmos sobre os profetas em si e quais foram as profecias desses profetas, nós vamos ver que são períodos da história do povo de Israel completamente diferentes. Não tão completamente diferentes assim, mas períodos diferentes da história de Israel. Nós vamos ver que os problemas denunciados pelos profetas, eram problemas diferentes, cada um teve a sua característica. A gente não pode de forma nenhuma favorecer um profeta em relação ao outro, todos eles foram importantes. Pois bem, como nós já vimos, os livros proféticos, eles se dividem em profetas maiores e profetas menores. Mas todos os livros proféticos da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, todos os livros proféticos, eles se encaixam em profetas maiores e menores? Ou tem algum livro profético que não se encaixa nessa divisão de profetas maiores e menores? Apocalipse é um livro profético. Essa é a pegadinha. Então, quando a gente fala sobre livros proféticos, a gente está falando não só de Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias e tudo mais, mas a gente está falando também de Apocalipse. Quando a gente fala livros proféticos da Bíblia como um todo. Se a gente falar de livros proféticos do Antigo Testamento, aí são esses livros que a gente já conhece, que tem o nome dos profetas, separados em profetas maiores e profetas menores. Apocalipse, ele é um livro profético, mas ele não é um livro profético de um profeta específico. Bom, ele é de um profeta específico, porque ele foi escrito por João, mas ele não leva o nome de um profeta específico. Ele leva o nome de Apocalipse, que trata das profecias acerca do fim dos tempos. Mas ele ainda é um livro profético. Então, sempre que vocês perguntarem, que vocês quiserem falar sobre os livros proféticos da Bíblia, não esqueçam de incluir Apocalipse. Apesar de estar no Novo Testamento, ele ainda assim é um livro profético. Basta a gente ler o livro de Apocalipse, que a gente vê que tudo que está ali está escrito no passado, no futuro. Pois bem, sobre os profetas maiores. Bom,
Primeiro, sobre o que é um profeta. Todo mundo sabe o que é um profeta? É a pessoa que recebeu profecias de Deus. Tá. O que é uma profecia? Uma mensagem. Sobre Algo que vai acontecer com um determinado povo. Tá certo, vai, pode falar. Confiança. Tem que ter confiança. Eu acredito que seja uma mensagem de Deus destinada a um povo. Sim. E o profeta é a pessoa que Deus usa para revelar essa mensagem entre as pessoas aqui na Terra. Isso. Vamos só melhorar isso daí. Profecia é algo relacionado ao futuro, mas também ao passado ou ao presente. A profecia não necessariamente ela é sempre relacionada ao futuro, sempre uma predição do futuro. Você pode ter uma profecia relacionada ao passado ou relacionada ao presente. O profeta é um mensageiro de Deus para entregar essa profecia, para revelar essa profecia. Não necessariamente a um povo, pode ser uma pessoa específica, tá? Pode ser a vários povos, pode ser uma nação, pode ser a um grupo de nações. Então, o profeta é um mensageiro de Deus para entregar uma profecia a uma ou mais pessoas, para entregar a uma ou mais pessoas uma profecia que pode estar relacionada ao passado, presente ou futuro. Então, se alguém chegar e entregar uma profecia relacionada ao meu passado, ainda assim, se vier diretamente de Deus, ainda assim é uma profecia. E isso é um motivo, isso é uma coisa, apesar de parecer introdutório, vamos dizer assim, mas isso é muito importante, principalmente nos dias atuais, no pentecostalismo em que nós vivemos. Por quê? Porque muito se fala hoje em dia nas igrejas sobre profetas. Até mesmo de forma, não vou dizer pejorativa, mas pejorativa se você colocar no contexto bíblico, mas até mesmo de forma informal. Fulano presbítero não é profeta, gente fina pra caramba, é profeta. Não, olha só, profeta é coisa séria, profecia é coisa séria. Basta nós olharmos na Bíblia e nós vemos em que condições as profecias foram entregues por Deus, em que condições os profetas revelaram essas profecias e principalmente em que condições os profetas viviam. Porque hoje a gente tem a impressão, por conta da forma como é usado o termo profeta e profecia, a gente tem uma ideia de que profeta é uma coisa boa. Não, eu quero ser profeta. Profeta é uma coisa boa. Profeta, quem não quer ser profeta? Quem não gosta de ser chamado de profeta? Tá, mas vai olhar na Bíblia e ver como que os profetas viviam. A situação que os profetas viviam. A gente pega Jeremias, por exemplo, foi um profeta completamente marginalizado. Porque um profeta, na maioria das vezes, ele não entrega a profecia boa. A profecia dele é geralmente apesar de você ter profetas que entregavam profecias boas, que profetizaram no meio durante períodos de prosperidade, mas na maioria das vezes as profecias, elas são profecias de exortação, de chamar atenção, de correção. Então, tomem cuidado quando você chamar alguém de profeta, ou quando você ratificar alguma coisa como profecia. O problema é você chamar alguém de profeta, que profeta é uma coisa séria, uma coisa importante. O termo profeta hoje tem sido, na minha visão, banalizado no meio da igreja. Qualquer pessoa é profeta, tanto que foi o exemplo que eu dei, as pessoas brincam de chamar os outros de profeta. Profeta virou um adjetivo, profeta virou um termo para distinguir duas pessoas. Não, Vinícius é profeta. Legal, a gente fina, obreiro lá da igreja, Vinícius é profeta, Vinícius chega aqui e tal. Você quer agradar alguém, você chama de profeta. Não, olha só, profeta é coisa séria. E profecia mais ainda, porque como nós acabamos de ver, muito bem falado pela irmã Maria, profecia é uma mensagem de Deus. Então, hoje a igreja, tudo que a igreja recebe, e aí quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja com I maiúsculo, estou falando de igreja com I minúsculo, estou falando de mim, de você. Tudo que a gente recebe, se for uma coisa boa, a gente fala que é profecia. Não, recebi uma profecia aí, rapaz, que eu vou ganhar um carro zero e alinhou, porque eu estou nesse processo aí de transferir carteira e aí o irmão falou que eu vou ganhar. Deus é maravilhoso, a profecia. Não, olha só. Foi Deus que falou que vai te dar um carro zero? Qual a proposta de Deus em falar que vai te dar um carro zero? Só para eu ficar feliz?
e ter a confiança de que daqui a 2, 3 meses, depois que eu transferir minha carteira, eu vou ter um carro para andar. Então, cuidado, não só ao receber a profecia, mas também na hora de você confiar e acreditar naquela profecia. Porque o que mais tem na igreja hoje, infelizmente, são profecias falsas. São profecias, na verdade, a gente não pode nem falar que é profecia. São profetadas que alguma pessoa fala e não está de forma nenhuma ligado a uma mensagem de Deus ou diretamente de Deus. Então tome muito cuidado. É uma das armas que a gente pode assim dizer dos inimigos, do inimigo nos dias atuais. São as falsas profecias e os falsos profetas. Coisa que, veja bem, não é motivo de escândalo. Ou não deveria ser motivo de escândalo. É motivo de escândalo porque acontece dentro da igreja, é ruim, mas não deveria ser motivo de surpresa para nós, porque Jesus, a Bíblia já nos alerta sobre isso, que nos últimos dias haveriam falsos profetas. Então, tomem cuidado com profecia, tomem cuidado ao receber profecia, tomem cuidado com as pessoas que se autodenominam profetas. Todo tempo, quando nós olhamos sobre a vida dos profetas na Bíblia, nós vemos uma cautela, nós vemos um cuidado, muitas das vezes até mesmo exagerado por parte dos profetas, ao se denominarem profetas. Você vê que tem um temor ao falar, não, eu sou profeta, ou aceitar a missão de revelar profecias. Coisa que nos dias atuais você vê, como eu já falei, as pessoas se orgulham de ser profetas. Ou seja, é um comportamento que nós não vemos na Bíblia. Não estou criticando quem se orgulha de ser profeta. Todo obreiro, independente de que seja, deve se orgulhar daquilo que faz, mas antes do orgulho tem que vir o temor. Então tome cuidado quando você ouvir ou se relacionar com uma pessoa que se autodenomina profeta. Tome cuidado com isso. E principalmente, você não pode julgar o profeta, mas você pode julgar a profecia. Como assim, Diego? O que é julgar um profeta? É uma pessoa falar para mim, uma pessoa vem, entrega uma profecia para mim e eu falo, essa pessoa aí, não, o cara é um ex-drogado, não vou ouvir o que ele fala. Não, mas ele vem da China, não, chinês não pode ser profeta. Ou seja, eu estou julgando a pessoa, ou o que ela faz, ou o que ela deixou de fazer, ou o que ela já fez. Isso nós não podemos fazer, mas nós podemos julgar a profecia. Eu posso julgar aquilo que eu recebi. Recebi uma profecia, bom, primeira coisa, orar a Deus. Senhor, confirma essa profecia. Segunda coisa, essa profecia que a pessoa me deu, que a pessoa me falou, ela está de acordo com os padrões bíblicos? Ela está de acordo com os preceitos bíblicos? Nem, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar, uma pessoa chega e fala assim, Deus está me mostrando aqui que ele vai te dar um carro zero. Tá, qual é a proposta de Deus em me mostrar que ele vai me dar um carro zero? Só isso? Vai me dar um carro zero, pronto, acabou? E só isso por si só pode ter certeza que já vai derrubar 90% das profetadas, das falsas profecias que são ditas e que são entregues, supostamente entregues na igreja hoje. Só de julgar a profecia, só de tentar enquadrar a profecia na própria Bíblia, a gente já cai por terra a grande maioria delas. Então, tomem cuidado com profeta, profecia. Profeta é coisa séria, profecia é coisa séria. Como nós vamos ver hoje, foi um instrumento utilizado por Deus durante todo o período da história de Israel e até mesmo depois da história de Israel no Novo Testamento, com o Apocalipse. Ou seja, tomem muito cuidado com isso. Não banalizem a profecia, não banalizem o profeta. Pois bem, já vimos o que é profecia, já vimos o que é profeta. Nós vimos que os profetas, as profecias, elas podem ser tanto relativas ao passado, ao presente, ao futuro, e aos profetas no Antigo Testamento, principalmente. Bom, a gente só tem profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente tem João Batista e tudo mais, mas no Antigo Testamento, quando nós olhamos para os profetas, nós vemos que, em alguns momentos, eles eram pessoas que eles tinham um certo livre acesso aos reis, faziam parte da corte do rei ali, e muitas das vezes assessoravam os reis em alguns momentos, era como se fosse um conselheiro do rei, um conselheiro espiritual, alguma coisa assim. Então nós vemos em vários momentos os profetas perto dos reis, perto da liderança. Por exemplo, ainda que não fosse um rei durante o período de exílio, por exemplo, Daniel, ele não estava próximo do rei de Israel, porque Israel estava sob o exílio babilônico, mas ele estava próximo do rei Nabucodonosor, ele estava próximo das pessoas ali, do rei Dario, ele estava próximo das pessoas que lideravam o povo.
Pois bem, e aí nós temos, como já falamos, sobre a divisão entre profetas maiores e profetas menores. Alguém sabe dizer quais são os profetas maiores? Isaías. Jeremias. Sim. Daniel. Os mais fáceis. Ezequiel. Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. De novo, não significa que são os 4 profetas mais importantes, mas são os 4 profetas que profetizaram por mais tempo, que escreveram mais coisas. Sobre Isaías e Jeremias, vocês sabem em qual reino que eles profetizaram? Alguém sabe dizer? Qual reino? Bom, todo mundo sabe que o reino de Israel foi dividido. O povo entra em Canaã, eles agora são um povo, o povo de Israel, certo? Eles têm os reis e tudo mais. O primeiro rei foi Saul. O segundo rei de Israel, Davi. Depois de Saul, Davi. Confiança. Tinha antes do... Não, depois de Saul, Davi. Depois de Davi, Salomão. Depois de Salomão, Josias? não. Depois de Salomão é quando o reino é dividido. O reino de Israel é dividido em reino do norte e reino do sul. A gente tem Jeroboão e Roboão. 2 filhos de Salomão que eles brigam e dividem o reino. A partir desse momento de divisão, e aí já fica uma outra lição para nós, Deus ele nunca opera no meio da divisão, certo? Seja ela a divisão do povo de Israel, seja ela a divisão de igreja. Deus não opera na divisão. Divisão do povo de Israel, divisão da igreja, divisão de um casal, divisão de uma missão. Nenhum tipo de divisão Deus opera na divisão, porque Ele é um Deus de união, Ele não é um Deus de divisão. Então, quando a gente olha para a história do povo de Israel, fica bem claro que a partir do momento que Israel se divide, Deus ele para de operar no meio do povo. Deus para de operar por causa da divisão? Sim, por causa da divisão. E por que se dividiu? Porque os reis se envaideceram, enfim, todos os outros pecados que levaram à divisão do povo, e com essa divisão as consequências vêm. Então, depois de Salomão, o reino de Israel é dividido. Você tem o reino do norte e o reino do sul. Alguém sabe dizer qual é o reino do norte e qual é o reino do sul? Sul, acho que era Judá, não? Sul era Judá e norte? Benjamim, não? Não. Israel. Reino do norte é o reino de Israel e reino do sul é o reino de Judá. Vou muito longe se eu perguntar a capital do reino do sul e a capital do reino do norte? Mas eu acho que a capital do sul acho que era própria. Tinha o nome da cidade, quer dizer, ou Judá? O nome da cidade? Não. Tá, então fica para a próxima aula, então vocês trazem para mim qual era a capital do Reino do Sul e a capital do Reino do Norte, pode ser? Anotado? Então a próxima aula, vamos fazer uma prova, né? Dá nota aí, né? Valendo 5 pontos o Reino do Sul e 5 pontos o Reino do Norte. Vamos ver se vocês vão passar de ano. Bom, Isaías e Jeremias, alguém sabe dizer aonde que eles profetizaram? No Reino do Norte ou Reino do Sul? Israel ou Judá? Do norte? Judá. Eles profetizaram em Judá. Certo? Então, Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías, abre em Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías 5, 13, para a gente ver o conteúdo da profecia de Israel, sobre o que Isaías profetizou. Isaías capítulo 5, versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Isaías, majoritariamente, ele denunciou a rebeldia do povo, ele profetizou contra a rebeldia do povo e sobre o cativeiro que o povo haveria de passar. Ou seja, Isaías foi um profeta
não só puramente porque ele professor de outras coisas, mas majoritariamente um profeta que ele levou a exortação para o povo de Israel. Olha só, vocês estão errados, estão fazendo coisa errada, e por causa desse erro, vocês vão ser levados cativos. Mas Isaías também profetizou redenção. Em Isaías capítulo 48, no versículo 20, Isaías 48, 20, Isaías 48, 20, diz assim: saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra, dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Então Isaías ele profetiza sobre o erro do povo de Israel, sobre a rebeldia do povo de Israel, aponta para o cativeiro do povo de Israel. Olha só, vocês vão passar por isso, consequência do erro de vocês, mas ele também profetiza sobre a redenção do povo, de que o povo sairia do cativeiro. E tem uma outra profecia. Isaías também é muito conhecido sobre uma outra profecia que ele faz, que eu diria que a profecia, ou as profecias mais conhecidas de Isaías, é como denominam o profeta Isaías. É uma característica bem latente do profeta Isaías. Alguém sabe me dizer qual é? Sobre mais o que Isaías profetizou, que o torna tão famoso e tão importante na Bíblia? Sobre a vinda de Jesus Cristo. Sobre a vinda de Jesus Cristo. Isaías foi um profeta messiânico. Ele profetizou sobre o Messias, ele profetizou sobre a vinda de um Cristo, e por conta da morte desse Cristo, nós seríamos redimidos do pecado. Abram a sua Bíblia em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, Isaías profetizou ou exortou o povo, profetizou acerca da rebeldia do povo de Israel, profetizou acerca do cativeiro que Israel deveria passar, profetizou acerca da redenção que Israel teria saindo do cativeiro, e a mais famosa profecia, ou que faz Isaías ser bem conhecido, acerca da sua profecia messiânica, acerca da vinda de Jesus ao mundo. E Jeremias? Alguém sabe sobre o que Jeremias profetizou? Aliás, por falar em Jeremias, quantos livros de Jeremias nós temos na Bíblia? Lamentações de Jeremias e Jeremias por si só. Jeremias e Lamentações de Jeremias. Jeremias escreveu 2 livros da Bíblia. Jeremias, abra em Jeremias capítulo 1, versículo 16. Jeremias capítulo 1, versículo 16. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Jeremias, ele profetiza majoritariamente sobre o pecado de Israel. Nas profecias de Jeremias, nos livros de Jeremias, nós vemos Israel cada vez mais afundado em pecado, e principalmente em idolatria. Não é mais, bom, de certa forma é uma desobediência, mas nós vemos Israel cada vez mais distante de Deus, se entregando aos outros deuses, adorando outros ídolos, outros deuses. Jeremias, ele bate, Deus através de Jeremias bate bastante nessa tecla sobre a rebeldia de Israel e o pecado do povo. Mas ele também anuncia a restauração do povo. Em Jeremias capítulo 50, versículos 19 e 20. Jeremias capítulo 50, versículos 19 e 20. E farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e Gileade,
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. E uma outra profecia, um outro ponto que Jeremias profetiza é também sobre a chegada de Jesus, não de Jesus, mas de Cristo. Qual é a diferença entre Jesus e Cristo? Já falamos mais de uma vez sobre isso. Jesus foi o homem e Cristo é o Filho de Deus crucificado. Na verdade, os dois são a mesma pessoa, né? Mas quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente está falando de Jesus, o homem, Filho de Deus, que veio ao mundo e fez tudo o que ele fez. E quando nós falamos de Cristo Jesus, nós estamos falando do lado ou da parte salvífica de Jesus. Nós estamos falando daquele que morreu e porque ele morreu, nós temos perdão dos nossos pecados. É a mesma pessoa. Tanto Jesus Cristo quanto Cristo Jesus é a mesma pessoa. Mas quando nós queremos destacar o lado humano, vamos dizer assim, ou o lado das obras, os milagres e tudo mais, você fala de Jesus Cristo. Você fala de Jesus Cristo. Quando você lê sobre Cristo Jesus, a gente está falando do mesmo Jesus Cristo, do mesmo Jesus, mas quando a gente fala sobre Cristo Jesus, a gente fala sobre o lado salvador de Jesus, vamos dizer assim, sobre a obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário. O importante é que Cristo não é um sobrenome. O nome dele não era Jesus Cristo, assim como meu nome é Diego Ventura. Cristo não é um sobrenome. Cristo é um aspecto, é uma característica. Certo? Pois bem, então Jeremias ele fala de Cristo como um renovo de justiça. Jeremias capítulo 33, versículo 15, que diz: naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça e ele fará juízo e justiça na terra. Jeremias aqui está falando de Jesus Cristo ou de Cristo Jesus, ou seja, aquele que morreu como justiça, fazendo justiça por nós. Então, Isaías, ele profetiza majoritariamente sobre... Isaías profetiza majoritariamente sobre o quê? Exaltação às pessoas. Rebeldia do povo, cativeiro e a vinda de Jesus. E a libertação do cativeiro. Isaías fala que Israel sairia do cativeiro, né? Jeremias, ele profetiza sobre o pecado do povo, sobre a idolatria do povo, e ele profetiza sobre a restauração do povo posteriormente, mas também fala sobre a vinda de Jesus Cristo, que morreria por nós e pelos nossos pecados nós seríamos justificados perante Deus. Ainda sobre Jeremias, no livro de Lamentações, a gente ainda é Jeremias, ainda é o profeta, ainda são as profecias que têm mais ou menos o mesmo conteúdo ali, mas Lamentações, o próprio nome do livro já diz, Lamentações de Jeremias, ou seja, Jeremias se lamentando, Jeremias chorando, Jeremias suplicando ali. O próprio nome já indica que o livro de Lamentações ele faz um registro mais específico sobre o clamor por perdão, sobre o clamor por perdão de Deus. Vamos abrir em Jeremias, em Lamentações, capítulo 1, versículo 2. Lamentações, capítulo 1, versículo 2. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. E aí, se você continuar lendo o livro de Lamentações, você vai ver que o livro de Lamentações ele trata especificamente sobre o perdão, sobre o povo pedindo perdão a Deus, buscando, clamando pelo perdão de Deus por conta das suas transgressões, por conta do seu pecado. Então, tanto Isaías quanto Jeremias, majoritariamente, eles anunciaram o despertamento do pecado, a consequência do pecado e também sobre a esperança na vinda de Jesus, na vinda do Cristo, que haveria de perdoar nossos pecados e fazer justiça perante Deus. Isaías e Jeremias, dois profetas maiores, mas tem mais dois.
Ezequiel e Daniel. Alguém sabe dizer sobre o que Ezequiel e sobre o que Daniel profetiza? Ezequiel e Daniel estavam no cativeiro já, né? Já estavam no cativeiro. Qual cativeiro? Alguém sabe? Babilônia. Cativeiro babilônico. Isso. E eles têm visão, Ezequiel tem muitas visões sobre a restauração do templo, né? Quando eles voltariam para Israel. Isso. E Daniel? Daniel, naquele sonho que ele revelou para o rei, ele também. Qual o sonho? O sonho que o rei via a estátua Isso. e tinha a cabeça de. Se acertar aí já passa de ano, não precisa nem trazer as cidades na próxima domingo, né? Cabeça de ouro. O tronco de prata. Aham. Aqui de bronze. Aham. Depois de ferro. Aham. Não, era ferro. Latão. E os pés de barro. Isso. E tinha um detalhezinho nos dedos dos pés. Que era mistura. E Era mistura. pronto, já entrega já entrega o diploma aí, já pode até comemorar já. Muito bem. Muito bem. Então, tanto Ezequiel quanto Daniel, eles profetizaram na Babilônia. O povo de Israel estava sob domínio babilônico, no cativeiro do babilônico. Ezequiel foi levantado para falar sobre o cativeiro, para falar sobre aquela situação, mas também profetizou muito sobre a restauração, sobre como que Deus restauraria o povo, embora não, mas óbvio que para haver essa restauração teria que haver arrependimento. E aí isso fica uma lição para nós, de que muitas das vezes nós queremos de Deus restauração, mas não nos arrependemos do que nós fizemos. Nós queremos a restauração, nós queremos o perdão, mas queremos continuar do jeito que a gente está. É como o pastor Jaco falava, a igreja não é entre como você está e fique como você quer. É entre como você está e fique como você deve ficar, não como você quer. Ou seja, você não precisa... Muita gente fala, não, eu quero ir para a igreja, mas primeiro eu tenho que me consertar, primeiro eu tenho que parar com os meus vícios, primeiro eu tenho que acertar minha vida, depois eu vou para a igreja. Não, olha só, você vem para a igreja como você está. Não importa se você tem um vício, não importa qual o seu pecado, não importa o que você faz, vem para a igreja, mas se conserta. O que Ezequiel fala, olha só, vai ser restaurado, mas para ser restaurado tem que se arrepender, tem que ter um arrependimento. Nós não podemos de forma nenhuma querer a restauração por parte de Deus sem prover o arrependimento antes. Primeiro tem que ter o arrependimento para depois ter a restauração. Tá? Então Ezequiel fala sobre a restauração através do arrependimento, e Ezequiel também fala sobre Cristo como nosso pastor e como rei. Lá em Ezequiel, no capítulo 34, Ezequiel fala dos pastores, fala tanto do mau pastor. Primeiro ele fala do mau pastor no capítulo 34 de Ezequiel. Ele fala dos maus pastores que só querem o pelo das ovelhas, a carne das ovelhas, mas não cuidam das ovelhas. E aí depois ele diz que Jesus seria o pastor que cuidaria das ovelhas e fica para os pastores, para quem exerce a função pastoral. É importante sempre nós lembrarmos entre o cargo pastoral e a função pastoral. Na igreja nós temos o cargo pastoral, ou seja, diácono, presbítero, pastor, evangelista, bispo e tudo mais. O título pastor. Mas além do título pastor, você tem a função pastoral. Tá? Basta nós vermos que na Bíblia não existe o título pastor. Você não vai encontrar na Bíblia, lá no Novo Testamento, quando Paulo fala sobre as funções eclesiásticas, né? Sobre os cargos, Paulo fala sobre diácono, Paulo fala sobre presbítero, o bispo. Paulo não fala de pastor. Pastor é uma função. Na Bíblia, biblicamente falando, pastor é uma função. Alguém que exerce o cargo a função pastoral. O que é uma função pastoral? É você guiar as ovelhas, é você cuidar das ovelhas. É você dar carinho, é você chamar atenção, é puxar a orelha, é dar alimento. E aí Ezequiel, capítulo 34, o profeta Ezequiel fala sobre os maus pastores. E ele fala que Jesus seria o bom pastor, é o modelo de pastor. Quando alguém, eu sou pastor, acabei de ser pastor, eu sou pastor, quero ser pastor, lê Ezequiel capítulo 34 que você vai ver o que é ser um pastor, o que é ser um bom pastor. Ezequiel. Daniel também foi para o exílio,
E Daniel é um dos... ele se destaca um pouco dos outros profetas que nós já vimos até agora, Ezequiel, Jeremias e Isaías, porque Daniel ele era um profeta exilado, ele era um israelita, né, um hebreu exilado na Babilônia, mas que por ser exilado ele tinha uma posição de destaque, porque ele vivia próximo da corte. Daniel era governador, então Daniel ele estava muito próximo do rei, ele era uma pessoa muito importante, não só para o povo, mas também para a Babilônia. Ele era uma pessoa de importância. Daniel, a profecia mais famosa de Daniel, assim, eu diria que são duas, na verdade. A primeira é sobre o tempo de cativeiro. Daniel profetiza que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Isso pode parecer relevante para nós no dia de hoje, mas para o povo isso era muito importante, porque você imagina que você está no cativeiro, você acabou de ser levado para fora da sua terra, fora do seu país, está longe das suas raízes, enfim, sendo pressionado, sendo oprimido por um outro povo. E aí chega alguém e fala só, isso vai durar 70 anos. Pô, você tem um marco ali de 70 anos que você consegue. É muito melhor você saber quanto tempo está durando. Quando é uma coisa ruim, é muito melhor você saber o tempo que você está durando. Eu diria que quando é uma coisa boa, também um período bom, também é bom saber quanto tempo está durando, quanto tempo vai durar, porque você consegue alinhar suas expectativas e consegue, enfim. Lá no Egito, quando o povo passa 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio de fartura, José ele consegue, momento de fartura, então vamos guardar e tudo mais. Mas enfim, Daniel ele profetiza que o cativeiro duraria 70 anos e durou de fato 70 anos, lá em Daniel capítulo 9. E a outra profecia bem famosa de Daniel é a interpretação do sonho, como a nossa irmã Maria falou, que é onde Daniel, nesse sonho, a gente vê os impérios, os maiores impérios, todos os impérios que já aconteceram, enfim, a gente consegue tirar bastante, extrair bastante informação dessa simples, talvez não tão simples assim, porque tinha questões materiais, mas quando nós analisamos essa profecia, quando analisamos esse sonho que Daniel interpreta, a gente consegue tirar bastante informação para nós no dia de hoje. Que, claro, não cabe a essa aula interpretar os sonhos de Daniel, até porque as profecias de Daniel, elas são, eu diria que, difíceis de certa forma de serem interpretadas, mas não pode ser interpretadas de forma simples, de forma comum. Você tem que ter um estudo bem mais profundo ali para interpretar Daniel. Enfim, Daniel também ele tem uma outra profecia também muito famosa. Ele também profetiza sobre algo muito famoso e eu diria que muito importante. Claro, todas as profecias são importantes para nós nos dias de hoje, apesar de terem sido dadas como Isaías, como Jeremias, o povo de Israel naquele tempo, também são importantes para nós, servem de alerta e tudo mais. Mas Daniel ele profetiza sobre uma coisa que para nós é bem relevante, principalmente com os últimos acontecimentos dos dias de hoje. Alguém sabe dizer o que é? Qual é essa profecia? Que Daniel faz que é tão relevante para nós nos dias de hoje? Sobre o final dos tempos? Sobre o final dos tempos. Daniel ele profetiza sobre o anticristo, ele profetiza sobre o julgamento final, ele profetiza sobre o que haveria de vir. Então, serve muito para nós, de novo, tudo serve, mas tem coisas que nós estamos vivendo. Então tem coisas que, para nós não nos desesperarmos hoje, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender aquilo ali. É o exemplo da profecia de Daniel sobre o fim do cativeiro babilônico. Quando você sabe o que está acontecendo, quando você sabe o que esperar, você sabe quais são os fatos que vão acontecer, você se prepara para aquilo ali. Então, por isso que eu digo que a profecia de Daniel sobre o final dos tempos, sobre a vinda do anticristo, é muito importante para nós e deveria ser conhecido por todos. Pois bem, Isaías e Jeremias profetizam sobre rebeldia do povo, desobediência. Tanto Isaías quanto Jeremias. Isaías principalmente fala sobre a vida de Jesus, Jeremias fala sobre a vida de um Cristo, traria justiça e redenção. Os dois profetizam sobre redenção, sobre a saída do exílio. Ezequiel e Daniel, Ezequiel
fala sobre restauração, mas uma restauração totalmente atrelada a arrependimento de pecados. Ezequiel também fala sobre Jesus como nosso sumo pastor, qual é a função de um pastor, fala sobre o pastor e rei. Daniel fala principalmente sobre o fim do cativeiro babilônico, tem o famoso sonho da estátua do rei Nabucodonosor, e Daniel fala sobre não só a restauração de Israel, mas também apontando para o futuro, sobre a vinda do anticristo, o julgamento final, etc. e tal. Pois bem, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, alguém sabe dizer de qual todos os profetas menores? Todos não. Todos não. Alguém sabe dizer algum profeta menor? Abacuque. Oséias. Vamos lá, 6 profetas menores. Miqueias. Joel. Ageu. Só as piadinhas. Jonas. Abacuque já falou. Então, eu ia falar Jonas. Jonas é um que muitas vezes, quando a gente fala profetas menores, as pessoas, pelo menos, dificilmente alguém cita Jonas. Jonas foi um profeta. Geralmente a gente só lembra de Jonas como um homem que morou na barriga do peixe. É o peixe, não era uma baleia. Eu ia falar que é peixe. Baleia não é peixe, baleia é mamífero. Né? É igual maçã. Adão e Eva não comeram a maçã, eles comeram um fruto proibido. O mundo mostra alegoricamente como uma maçã. Mas Adão e Eva não comeram maçã. O crente pode comer maçã que não tem problema, não está pecando para comer maçã. E Jonas, ele não morou no barril de uma baleia. A Bíblia fala de peixe. E aí nós, homens, quando nós olhamos para os peixes que a gente conhece, erradamente a gente fala baleia. Porque, de novo, baleia não é peixe, baleia é mamífero. Então não é que Jonas morou na barriga da baleia. Não, ele morou na barriga de um peixe. Ah, mas como pode um peixe engolir um ser humano? A Bíblia fala que Jonas estava na barriga do peixe. E que Deus se lembrou de Jonas na barriga de um peixe. Qual era o tamanho de peixe, qual era o peixe? Impossível a gente saber, até porque esse peixe pode nem mais existir. Ou existe no fundo de algum oceano que a gente não conhece ainda. Mas enfim, fechando esse parênteses. Desculpa. Sim, fala. Não, você está falando baleia. Hã? Não colei não. É outra coisa. Não, que você falou da baleia e do peixe. Mas Jesus menciona a baleia. Para Jonas? Para Jonas não, falando de Jonas. Mateus, é isso que eu estava conferindo aqui. Mateus, eu acho que é 14. Mateus 12. Mateus 12, cadê? Aqui, ó. Mateus 12, 40. Vê aí, põe aí pra gente ver. 12, 40. No ventre da baleia, sim. Mas no original a baleia. Outras versões. É porque uns se referem a um grande peixe, mas Jesus falou baleia. Agora, também, para mim, pouco importa. Só o milagre de um homem ser engolido e se manter vivo. A corrigida é a única versão que fala baleia. Na NVI, na atualizada, na linguagem de hoje, fala grande peixe. Grande peixe. Na NVI eu vou botar aqui embaixo. Aí esse é o tipo de coisa, de passagem, que a tradução se perde. Assim, não tem como a gente precisar. Porque você vê que uma tradução fala baleia, outra tradução fala grande peixe. Eu não sei o original, mas provavelmente se você for para o original, eu não acho que vai estar nenhum nem outro. Vai estar alguma coisa que é o que eles conheciam ali. Naquela época eles não sabiam que a baleia É onde eu chegar. Naquela época eles não sabiam que baleia era mamífero. Às vezes eles nem sabiam que era uma baleia. Não sei, será que tinha baleia? Não sei. Então esse é o tipo de coisa que é difícil você falar, não, é isso, tá certo ou tá errado. O que nós temos que nos ater nesse tipo de situação foi o que o presbítero Ivan falou. Não importa se é baleia, se é peixe, se é sardinha, se é atum. O que importa é que, olha só, ele foi engolido e Deus se lembrou dele. Mas ainda, ele não obedeceu, né? E porque ele não obedeceu uma ordem direta e expressa do próprio Deus, ele foi parar dentro de uma baleia, de um peixe, e Deus se lembrou dele e mandou o livramento. Então isso é que nós temos que nos apegar.
Pois bem, profetas menores então. Nos profetas menores nós temos dois grupos de profetas. Nós temos os profetas menores que profetizaram pré-exílio, né? Pré-exílio babilônico, e nós temos um grupo de profetas que atuaram pós-exílio babilônico. Os profetas pré-exílio babilônico. Alguém sabe? Estou tirando leite de pedra aí. Alguém sabe dizer? Profetas pré-exílio babilônico? Essa é difícil, confesso que é difícil. Bom, nós temos Joel profetizou sobre arrependimento, sobre derramamento do Espírito Santo. Abre em Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então a gente vê que não é porque Joel é um profeta menor que ele não teve importância, porque Joel profetiza sobre a vinda do Espírito Santo. Aqui no versículo 28 você pode ver, provavelmente, na sua Bíblia, o Espírito está com E maiúsculo. Está falando sobre o Espírito Santo. Ou seja, um profeta importante, uma profecia importante. Eu imagino o povo recebendo essa profecia, mas como assim os meus filhos profetizarão? Porque até então, a profecia, ela era dada especificamente para um profeta, acerca de uma causa, acerca de uma coisa específica, pontual. Você tinha um profeta, você tinha uma pessoa de referência. E aí Joel fala, olha só, vai chegar um tempo em que Deus vai derramar o Espírito Santo, Deus vai derramar o Espírito Santo de tal forma que todo mundo vai profetizar. Todo mundo não no sentido de que qualquer pessoa vai ser profetizando, mas o ministério profético vai mudar completamente. Várias pessoas vão profetizar, não vai ser concentrado em uma pessoa só. Então nós vemos que, de novo, profeta maior e profeta menor não trata sobre importância. Todos eles são importantes, só que uns profetizaram mais, outros profetizaram menos tempo. Então, pré-exílio, nós temos Joel, profetizou sobre arrependimento e principalmente sobre o derramamento do Espírito Santo, como nós vimos no capítulo 2, no versículo 28. Nós temos Miqueias, capítulo 2, versículo 11. Miqueias, capítulo 2, versículo 11. Também muito importante nos dias de hoje. Miqueias capítulo 2, versículo 11. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Miqueias, ele fala sobre a falta de espiritualidade do povo. Ele profetiza sobre a falta de espiritualidade. Também, assim como Daniel, assim, como eu disse, todas as profecias, elas são... A gente pode enquadrar essas profecias, apesar de terem sido profecias de 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás, elas são, é impressionante como que elas são reais, não como elas são reais, mas como que elas são atuais na igreja hoje. É incrível, porque quando você olha alguma coisa que foi falada, algum problema que aconteceu há 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, normalmente o que se espera é, bom, se cometer esse erro há 2.500 anos atrás e viu que estava errado, e alguém falou que estava errado e mostrou qual é o certo, bom, se eu corrigir daqui para frente você não faz mais. Pelo menos essa é a linha natural de raciocínio, o comportamento deveria ser natural, certo? Eu estou andando, tem uma pedra aqui, eu tropecei na pedra, quebrei meu pé. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a pedra, colocar para o lado, para da próxima vez que eu andar por ali, eu não tropeçar por aquela pedra. Isso é o natural. Mas quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala da nossa vida espiritual, é impressionante como que nós não aprendemos com os erros. Como que o ser humano não consegue aprender com os erros. E por isso nós vemos todas essas profecias que foram profecias para um povo específico, numa situação específica, mais de 2.000 anos atrás, sendo tão atual e falando tanto nos nossos corações nos dias de hoje. Então Miqueias fala sobre a falsa
a falsa espiritualidade do povo. Ele anuncia também a destruição de Jerusalém pelo cativeiro babilônico. Lembre-se que Miqueias, a gente está falando dos profetas pré-exílio, ou seja, antes do exílio babilônico, e fala sobre a restauração de Judá. Um outro profeta menor, pré-exílio babilônico, Abacuque e Sofonias. São outros dois profetas menores, pré-exílio babilônico. Então, para a gente recapitular, Joel, Miqueias, Jonas. não, Não. Abacuque e Sofonias. Sofonias. Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Profetas menores, pré-exílio babilônico. Se tem o pré-exílio babilônico, e ainda faltam mais alguns profetas menores, a gente tem os profetas menores pós-exílio babilônico. Alguém sabe dizer quais são os profetas menores pós-exílio babilônico? Dá para chutar, vai. Sabe? Jonas. Jonas não está classificado entre pré e pós. Sabe dizer? Não, só diz outros profetas, né? Porque Jonas, na verdade, não profetizou nem para ajudar. Não, ele foi para Nínive. Ele profetizou para Nínive. Ele foi um profeta. Sempre foi, sempre, não sei a época exata ali. Tirando Jonas, alguém sabe dizer? Amós, Ageu, Malaquias, Zacarias. Então, vamos lá. Ageu, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 6. Ageu, capítulo 1. É até difícil achar esses profetas. Cara, eu me perco, fica aqui. É difícil. Quer procurar rápido aí que não aparece. Se vir de Mateus para trás, aí eu acho que é mais fácil de achar, porque ele está logo antes de Zacarias. Vou achar Zacarias. Não, é difícil, não, é difícil. Não, é porque um coladinho com o outro, e aí a folha vira um e vira outro. Tipo, só tem 2 capítulos também. Aí fica nervoso, aí vira. É isso aí. Bom, Ageu capítulo 1, do verso 2 ao verso 6. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, não saquetel furado. Ageu, ele profetiza sobre a reconstrução do templo. O povo estava acomodado sem o templo, o povo estava acomodado ali, aquela falta do templo, aquele sentimento de que não temos um templo para cultuar, aquilo tinha se passado. E Ageu fala: olha só, vocês vão ficar aí até quando? Aí aqui no versículo 6 diz: semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não saciais, vestivos, mas não se aquece, recebe salário, mas recebe salário com um saco furado. Isso serve muito de ensino para nós, principalmente para aquelas pessoas que não sentem falta da igreja, ou que se acostumaram de ficar em casa. E aí, basta nós olharmos ao redor que a gente já vê que está claro isso num período pós-pandemia. A pandemia oficialmente não acabou, mas pós-Covid, vamos dizer assim, onde a igreja ficou fechada, onde a gente não podia vir à igreja, o culto tinha que ser online, dava aula falando para a câmera, e a Fabiana reclamando que eu estava sem expressão. Eu falei: dá aula para a câmera para você ver. Não, você não fala, você não tem expressão. Mas a câmera é difícil. É difícil. E aí as pessoas
falando com a gente, poxa, não pode ter igreja, eu sinto falta e tal, não sei o quê. Agora acabou essas restrições todas, a gente está aqui, não precisa mais de máscara, tem um cafezinho do lado, e mesmo assim as pessoas não vêm, ou seja, as pessoas ficaram acomodadas. Elas se acostumaram, elas incorporaram na rotina delas não vir à igreja. E aí, se a gente trouxer a profecia de Ageu para os dias de hoje, Ageu está falando isso, olha só. Tudo bem, você adora a Deus em casa, você presta o seu culto em casa. Mas você prestar o culto em casa, quando você pode vir à igreja, é como receber salário num saco furado. É como se vestir e não aquecer. É como comer e continuar com fome. É como beber e continuar com sede. Por quê? Porque a verdadeira saciação, vamos dizer assim, o verdadeiro aquecimento, a verdadeira recompensa, está quando você vem à casa de Deus. Quando você vem à igreja. Ah, Diego, então, se eu fizer em casa não tem o mesmo valor que eu fizer na igreja? Não, tem o mesmo valor. Ou depende de como você faz. Se você está fazendo em casa porque você não pode vir à igreja, se você está fazendo em casa porque você está em uma condição, você está na cama, você está acamado, você está doente, você não pode de forma nenhuma vir à igreja, claro que Deus aceita e tem o mesmo valor. Mas a partir do momento que você não vem para a igreja, porque você escolheu não vir para a igreja, quando você não vem para a igreja porque você está com preguiça, quando você não vem para a igreja, principalmente porque você mudou a sua rotina e agora a sua rotina, o seu dia a dia não comporta mais vir à igreja, aí você tem um problema. Que é o que normalmente acontece. As pessoas elas mudam a sua rotina ou elas adaptam a sua rotina para encaixar a igreja. Quando na verdade vir à igreja, vir à casa de Deus, trazer o seu culto a Deus, para apresentar a Deus aqui, deveria ser o ponto fixo. Ponto central. E a sua rotina se adaptar à igreja. Ou seja, eu não vou na igreja domingo de manhã porque domingo de manhã eu não tenho nada para fazer. Não. Eu vou à igreja e o que eu tiver que fazer, ou eu faço antes, ou eu faço depois, ou eu não faço. Ontem mesmo, eu participo do grupo brasileiro jogando futebol. Vamos jogar bola domingo? Tem tempo que a gente não joga, o senhor não vai jogar. Ah, vamos jogar amanhã, domingo, o tempo tá bom. Não, domingo não jogo. Mas não dá, pô, podia vir, só, foi o seguinte, eu vou ter que dar aula 10 horas, eu dou aula 10 a 11h30, quando der 11h30 acaba a aula rapidinho, eu vou embora e tal, já dei aula, já fui para a igreja ali, já cumpri minha parte. E domingo que vem eu volto, venho para o culto de novo, domingo passado eu vim para o culto. Não, olha só, domingo é o dia do Senhor. Eu ouvi de um pastor uma coisa muito importante, muito interessante, que eu gostei muito da analogia. Ele falou o seguinte: aqui todo mundo é casado, certo? Imagino. Vinícius, qual o dia que você casou? Dia da semana, sim. Não, dia do mês e ano. Ah, tá. 1º de junho. Ou seja, todo dia 1º de junho, eu tenho certeza que é um dia especial para o Vinícius e para a Letícia. É o dia que eles casaram. É o aniversário de casamento. Ou seja, se eu chamar o Vinícius para assistir um Batman no cinema, dia 1º de junho, ele vai falar, pô, cara, 1º de junho não vai dar. A gente pode ir um dia antes, um dia depois, no 1º de junho. É aniversário de casamento, a gente vai sair para comemorar, ou agora com o Marcos pequeno, a gente vai ficar em casa, mas tenho certeza que não vai ficar em casa e cada um fala, não, vai ficar em casa, vai ficar junto, porque é um dia importante, é um dia que marca, é um dia que ele celebra aquela união. E assim, se eu perguntar para qualquer outra pessoa aqui, um dia importante, seja o dia de aniversário, tem um dia que é importante, é um dia que marca, é um dia que você espera, é um dia que você anseia. Quando nós falamos de vir à igreja, de separar um dia para Deus, a gente está falando do dia de casamento. A gente está falando de um dia importante. Só que a diferença é que o fato ocorrido, ele é ele deveria ser tão importante, que você não quer esperar um ano para lembrar isso. Você não quer esperar um ano para comemorar isso. Você quer comemorar toda semana. Então, quando eu separo um dia na minha semana para dedicar a Deus, para vir à igreja, para prestar o meu culto, não é que eu não possa fazer outros dias. É porque o meu relacionamento com Deus é tão importante que ao invés de esperar um ano para celebrar esse relacionamento, eu quero celebrar, eu celebro toda semana. E eu quero ter um dia dedicado para isso. Então, da mesma forma, quando alguém chega para mim e fala assim,
Diego, vamos jogar um futebol no dia 22 de março? Eu falo, pô, cara, não dá, porque 22 de março é minha aniversário de casamento. Dia 23, dia 21, tudo bem, mas dia 22 não dá. Quando alguém chega pra mim e fala assim, Diego, vamos jogar um futebol domingo? Não dá, cara, porque domingo é o dia que eu celebro a minha união com Jesus. Domingo é o dia que eu celebro a minha união com Deus. Então eu posso jogar bola com você no sábado ou na segunda. Eu posso faltar ao trabalho e vou jogar bola, se for o caso. Mas faltar a minha comemoração com Deus, não dá. Esse deve ser o sentimento. E Ageu, ele profetiza sobre isso. Ele fala, olha só, porque cadê o templo? Se acomodou, vamos lá, levanta. Vamos reconstruir o templo, vamos ter uma casa de novo para prestar nossa oração, para prestar nosso culto. Ageu fala sobre isso. Ainda sobre os profetas menores, pós-exílio babilônico. Ageu, Zacarias. Zacarias, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 6, tem uma passagem muito importante, onde Zacarias fala para Zorobabel que não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. É quando o povo está... Zorobabel está ali reunindo o povo para poder construir o templo de novo, e aí Zorobabel fica meio chateado, porque o povo não estava comprometido, não estava... Isso não acontece mais, claro, ninguém na igreja fica descomprometido, ninguém na igreja fica desinteressado, quem não está na igreja está comprometido. Mas, como isso não acontece mais, também, de novo, é uma coisa que é super atual. O que a gente mais tem na igreja, não estou falando dessa igreja, estou falando na igreja como um todo, são pessoas que estão ali desinteressadas, comprometidas, se for foi, se não for não foi. Às vezes tem um cargo, às vezes tem uma função, tem um trabalho a fazer e não faz. E aí vem aquela coisa, não, mas é um trabalho voluntário, não pode cobrar. Não, olha só, um trabalho voluntário, mas você sabia o que tinha que fazer quando você se alistou. Então, você não aceitasse. Se você aceitou, então você tem que fazer com esmero, você tem que fazer com vontade, você tem que fazer com dedicação. Até mesmo porque, quando você faz um trabalho na igreja, você não faz para A, para B ou para C. Você faz para Deus. Então, para Deus tem que ser sempre o melhor e tem que ser o máximo que você pode. Então, Zacarias, ele fala para Zorobabel, olha só, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Ou seja, não adianta você forçar o povo, é pelo Espírito de Deus que faz. E, mais uma vez, aplica para nós. Zacarias também falou sobre a vinda do Messias, falou sobre o renovo que Deus traria e tudo mais. Ageu, Zacarias. Malaquias. Malaquias, ele é um profeta que ele repreende o desleixo dos sacerdotes acerca das coisas do templo, acerca da forma como as coisas eram tratadas, como as coisas elevadas. E, de novo, denuncia o pecado do povo, como a maioria dos profetas fazem, porque o povo era um povo pecador. O povo já era um povo pecador. Bom, isso se diferencia muito de mim, eu também sou uma pessoa pecadora. E Malaquias, eu diria que o ato mais emblemático de Malaquias, talvez o mais lembrado, é quando ele fala sobre dízimos e ofertas. Lá em Malaquias, capítulo 3. Malaquias é o mais fácil de achar dos profetas, eu acho, porque é o último antes do Novo Testamento. Então, você acha Mateus, você acha Malaquias. Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 e 9, que diz: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Então, Malaquias é bem famoso porque ele fala sobre dízimos e ofertas. Ele fala sobre, não essa prática ou esse costume, mas uma doutrina. Dízimos e ofertas na casa de Deus é uma doutrina. Ou seja, qual é a diferença de doutrina e costume? Costume, como não dizer costume, você faz o que deixa de fazer se você assim quiser, de acordo com a situação, enfim. Doutrina não, doutrina é um ensinamento. Doutrina é um mandamento, é uma coisa que nós temos que fazer, independente se eu quero fazer ou não, independente se eu posso fazer ou não. Não, doutrina é doutrina. Doutrina da salvação. Hoje eu não posso me salvar, então não quero saber de santificação. Não posso, não quero. Não. Santificação é uma doutrina, um ensinamento. Independente se você quer, se você aceita ou não, está ali. Dízimos e ofertas também, é um ensinamento. Nós temos que trazer o dízimo à casa de Deus. Nós temos que reconhecer que tudo que nós temos é de Deus e vem de Deus. Tá? É errado você falar, porque eu pago o meu dízimo. Você não paga o seu dízimo. Você entrega, você devolve o seu dízimo.
Então você entrega o dízimo, você está falando assim, Deus, olha só, eu entendo que o Senhor me deu 100. E porque o Senhor me deu 100, eu estou te devolvendo 10. Ah, mas por que 10%? Pode ser 5, pode ser 20, olha só. Dízimo é 10, dá 10. Vai fazer falta se você der 9? Então dá 10. Ah, mas eu quero dar mais. Tá, você dá mais. Mas 10. Não é que tem que ser 10. Mas o próprio nome diz, dízimo. Na Bíblia está escrito dízimo. E dízimo é 10. Então é 10. Se você discorda de 10, aí quando chegar no céu você, né? Deus, mas por que 10? Tem como ter uma restituição aí? Enfim. Então Malaquias, bem famoso também, porque ele fala sobre a negligência de dízimos e ofertas, e é o último profeta do Antigo Testamento, é o profeta que encerra o cânon bíblico, ou seja, o grupo de livros que faz o Antigo Testamento, e ele termina, Malaquias capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, Malaquias termina dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, Malaquias, ele fala sobre o dia do Senhor, o dia do juízo final que está vindo. Outros profetas nós temos Jonas, como nós já falamos, foi um profeta que ele foi levantado por Deus para falar para Nínive em específico, não para o povo de Israel. Nós temos Obadias também, que fala sobre os edomitas, fala sobre a violência que eles praticavam contra Judá, e aí Deus, por essa razão, condena a destruição desse povo. Enfim, são os outros. Nós temos Naum também, que profetizou também contra Nínive. Nós temos esses demais profetas menores. Profetas maiores, profetas menores do Antigo Testamento. E como nós falamos, nós temos um livro dos profetas, ou do profeta, um livro de profecias do Novo Testamento, que é Apocalipse. Embora Apocalipse tenha sido escrito por uma pessoa só, João, a gente não classifica Apocalipse como profeta João, como o livro do profeta João. Não, Apocalipse é um relato, profecia sobre o que haveria de vir. A autoria, como nós já falamos, foi João. Ele estava exilado na ilha de Patmos, ele escreve, Deus entrega para João aquela profecia sobre as últimas coisas, e João escreve sobre as últimas coisas. O destinatário da profecia de João somos nós, é a igreja, ou seja, para a gente saber o que vai acontecer, embora no Apocalipse fale das 7 cartas, das 7 igrejas da Ásia e tudo mais, mas tudo aquilo ali foi escrito também, majoritariamente, para nós. E o propósito não é diferente, não é difícil de imaginar qual é o propósito do Apocalipse. É alertar e informar sobre as últimas coisas, sobre o que viria nos últimos dias para nós. Não só, e aí é um ponto bem interessante, Apocalipse ele serve não para nos alarmar, não para nos amedrontar, não para colocar medo nas pessoas de que, olha, se você não aceitar Jesus, é isso que vai acontecer com você. Não, a proposta de Apocalipse não é essa, embora também o faça. Mas a proposta de Apocalipse é trazer esperança. Olha só, vai acontecer tudo isso, mas no final, se você for ler Apocalipse, no final tem um reino, onde Jesus vai reinar juntamente com a igreja e tudo mais. Então, muita gente encara Apocalipse como só a parte ruim, só a destruição, só o castigo, só a maldição. Não, mas o Apocalipse ele fala principalmente sobre esperança, sobre a volta de Jesus, sobre o reino de Jesus aqui na terra e tudo mais. Então, quando vocês lerem Apocalipse, muita gente tem medo de Apocalipse, muita gente ignora Apocalipse. Não, Apocalipse também tem a sua parte boa, vamos dizer assim. Assim como toda a Bíblia, a gente não pode ignorar ou destacar somente um livro ou outro livro. Para nós terminarmos, abre Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 4. Verso 3 e 4.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Como eu falei, os profetas, os escritos dos profetas, embora eles tenham sido escritos no Antigo Testamento, para um grupo, como nós vimos, para um grupo de pessoas, com uma nação específica, com momentos específicos, com uma proposta específica, eles são atuais para nós, eles servem para nós. Eles servem para nos exortar, eles servem para nos lembrar o que nós fazemos, nos lembrar a consequência do que nós fazemos, nos lembrar que Jesus veio para nos redimir, que Deus enviou o seu Filho para nos trazer justiça, e eles servem também para a nossa edificação. Eles servem para nos dar esperança sobre o futuro, sobre o que há de vir, como eu acabei de falar em Apocalipse. Então, de maneira nenhuma, assim como nós vimos que os livros históricos, eles tratam, apesar de tratarem, de narrarem a história do povo de Israel, eles servem para nós nos dias de hoje, os livros proféticos também. E um spoiler, toda a Bíblia é isso. Então, quando nós, apesar de muitas das vezes nós ignorarmos os profetas, ou os profetas menores, ou algum escrito específico, achando que é só para aquele povo, não interessa para mim, 2022, tudo mudou. Não, tudo que eles escreveram continua servindo para nós, principalmente para nos trazer esperança nos dias